A seleção brasileira de 2006 talvez nunca tenha sido tão temida no papel. Um verdadeiro esquadrão de craques, um time que misturava talento, experiência e brilho individual em quase todas as posições. Era a geração que prometia repetir o feito de 2002 e conquistar o Hexa com autoridade. Mas o que parecia ser o roteiro perfeito se transformou em uma das maiores decepções da história do futebol brasileiro. Neste documentário especial do Algoritmo da Bola, vamos voltar no tempo e entender o que deu errado na Copa do Mundo de 2006. Como uma seleção com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Adriano, Cafu, Roberto Carlos e Zé Roberto saiu tão cedo do torneio. Quais foram os erros, as polêmicas e os bastidores que selaram o destino de um time que tinha tudo para ser lendário? Aperte os cintos, porque o que você vai ver agora é o retrato de um sonho que virou pesadelo. Se você gosta de análises profundas, bastidores reveladores e histórias que o futebol esqueceu, se inscreva agora no canal Algoritmo da Bola. Aqui, a memória do futebol ganha vida. A seleção brasileira chegou à Alemanha em 2006 cercada de expectativas e favoritismo. Afinal, era a atual campeã do mundo, com a base de 2002 mantida e reforçada com alguns dos melhores jogadores do planeta. Ronaldo, mesmo com queda de rendimento, ainda era um dos principais artilheiros do mundo. Ronaldinho Gaúcho havia acabado de conquistar a Liga dos Campeões com o Barcelona e sido eleito 2 vezes consecutivas o melhor jogador do mundo pela FIFA. Kaká vivia o auge físico e técnico. Adriano era o imperador, temido por sua força e finalização. Cafu e Roberto Carlos completavam a experiência pelas laterais. Era literalmente um esquadrão. A imprensa mundial tratava o Brasil como o time a ser batido. O quadrado mágico era a grande aposta de Carlos Alberto Parreira, um meio de campo ofensivo formado por Ronaldinho, Kaká, Ronaldo e Adriano. A ideia era simples: o ataque mais talentoso do planeta compensaria qualquer vulnerabilidade defensiva. Mas havia um problema. Não existia um plano B. Não havia alternativas táticas claras. Era tudo depositado na genialidade individual. A concentração do Brasil foi montada em um hotel luxuoso na Alemanha, o Schloss Hotel Büllerhöhe, um castelo cercado por florestas, vista cinematográfica e estrutura 5 estrelas. O problema é que o local virou praticamente um resort. Celebridades, família, amigos e patrocinadores tinham acesso frequente aos jogadores. A disciplina essencial em um torneio curto como a Copa parecia relaxada. Enquanto outras seleções treinavam obsessivamente táticas e condição física, o Brasil parecia acreditar que talento bastava. Ronaldo chegou claramente acima do peso. Adriano não vivia seu melhor momento mental e físico. Ronaldinho, que brilhava no Barcelona, parecia travado, e Parreira mantinha um discurso calmo, quase burocrático. Vamos no nosso tempo. A imprensa brasileira começava a levantar alertas, mas o clima interno era de confiança absoluta. Na fase de grupos, o Brasil venceu todos os jogos, mas sem encantar. A estreia foi contra a Croácia, e mesmo com a vitória por 1-0, o desempenho acendeu o sinal de alerta. O gol marcado por Kaká salvou a atuação, mas já mostrava um time travado, distante do espetáculo esperado pelo torcedor. Ronaldinho Gaúcho, então o melhor jogador do mundo, praticamente não apareceu. O toque de bola era burocrático, o time espaçado, e a movimentação sem bola quase inexistente. No segundo jogo contra a Austrália, o placar de 2-0 com gols de Adriano e Fred trouxe algum alívio, mas a crítica já era unânime. O Brasil parecia lento e sem intensidade. Era como se o talento individual estivesse sendo sufocado por um sistema que não encaixava. Parreira insistia no quadrado mágico, mas a fluidez esperada não acontecia. Enquanto isso, rivais como Alemanha e Argentina encantavam com volume e intensidade. Na terceira rodada, veio a vitória por 4-1 sobre o Japão. Ronaldo marcou 2 gols, tornando-se o maior artilheiro da história das Copas com 15 gols, superando Gerd Müller. Mas apesar da celebração do recorde, o sentimento era estranho. A goleada veio mais por desorganização do adversário do que por brilho do Brasil.
O time alternava momentos de brilho individual com lapsos de apatia coletiva. Nas oitavas de final, enfrentando a seleção de Gana, o Brasil venceu por 3-0. O placar foi largo, mas novamente enganoso. A seleção africana chegou a dominar a posse de bola em vários momentos. Dida foi um dos destaques com defesas salvadoras, e Zé Roberto brilhou com arrancadas e um gol de cobertura que virou um dos símbolos daquela campanha. Mas, mesmo com a classificação, a confiança do torcedor não estava plena. Era visível que aquele time, por mais estrelado que fosse, não transmitia a segurança de um verdadeiro campeão. O que antes era visto como um time encantador, agora era percebido como uma equipe descompassada, que não empolgava e cujo brilho estava mais no nome dos jogadores do que no futebol apresentado em campo. No dia 1 de julho de 2006, no Waldstadion, em Frankfurt, o Brasil enfrentou a França nas quartas de final da Copa do Mundo. Um duelo carregado de história e trauma. A França já havia eliminado o Brasil em 1986 e principalmente na final de 1998, um fantasma ainda vivo na memória dos brasileiros. O início de jogo já mostrava um cenário preocupante. A França impôs um ritmo cadenciado, mas envolvente, comandada por um Zidane em estado de graça. O meio de campo francês, com Makelele, Vieira e Zizou, anulava completamente o famoso quadrado mágico. Ronaldinho, Ronaldo, Kaká e Adriano não conseguiam trocar passes, girar o jogo ou furar a defesa francesa. Aos 57 minutos veio o golpe fatal. Falta para a França na lateral da área. Zidane cobrou com perfeição e Thierry Henry apareceu livre na segunda trave para marcar. A câmera flagrou Roberto Carlos, supostamente responsável por aquela marcação, agachado ajeitando as meias enquanto o francês empurrava para as redes. Um detalhe que virou símbolo do desleixo e da falta de foco daquela seleção. Parreira demorou demais para reagir. Mesmo com um banco recheado de opções como Juninho Pernambucano, Robinho e Cicinho, as alterações só começaram aos 20 minutos do segundo tempo. Tarde demais. Ronaldinho, eleito 2 vezes melhor do mundo, praticamente não encostou na bola. Ronaldo, travado fisicamente, era sombra do fenômeno. A França controlou o restante da partida e garantiu a classificação. O Brasil, dono de um dos elencos mais estrelados da história, foi embora sem brilho, sem alma e com a sensação amarga de que a eliminação foi construída muito antes do apito final. A eliminação em 2006 escancarou de forma brutal a necessidade de um novo rumo para o futebol brasileiro. Ficou claro que o talento bruto, por si só, já não era suficiente no cenário do futebol moderno. A força física, o preparo mental, a organização tática e o profissionalismo europeu passaram por cima de uma seleção que confiou demais em nomes consagrados e de menos na preparação coletiva. Carlos Alberto Parreira, um técnico campeão do mundo em 1994, deu seu último adeus à seleção após aquele fracasso. Ronaldinho Gaúcho, que havia sido eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo, nunca mais foi o mesmo com a camisa verde e amarela. Ronaldo, mesmo quebrando o recorde de maior artilheiro das Copas, se despediu do torneio como uma sombra do fenômeno que encantou o planeta. Cafu e Roberto Carlos, 2 dos maiores laterais da história do futebol mundial, encerraram suas histórias em Copas de maneira silenciosa. A Copa de 2006 ficou marcada como o retrato perfeito de uma geração que prometia tudo e entregou muito pouco. Era o Brasil da empolgação sem entrega, da confiança sem disciplina. Foi o aviso de que os tempos haviam mudado. Não bastava mais ter os melhores. Era preciso ser o melhor time, e aquele elenco, tão forte no papel, falhou justamente por achar que isso bastava. O torcedor brasileiro não esquece, e talvez nunca perdoe, porque aquela Copa não foi apenas uma eliminação, foi a perda de uma ilusão coletiva de que o talento sempre venceria no final. A Copa de 2006 foi uma lição que ficou. Mostrou que o futebol moderno não perdoa soberba. Não basta ter os melhores nomes. É preciso ter comprometimento, foco, preparo. O Brasil perdeu com um dos times mais talentosos da história. E talvez por isso mesmo, essa dor tenha sido ainda maior. E agora eu quero saber de você. Qual foi, na sua opinião,
O maior erro do Brasil na Copa de 2006? Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve no Algoritmo da Bola para não perder mais nenhuma história que o futebol tentou esconder.